Olá, muito boa noite para você. Rodovias em Minas Gerais sem manifestantes. A situação das estradas pelo país, 24 horas depois do presidente Bolsonaro pedir que as estradas sejam desocupadas. Alexandre de Moraes condena atos antidemocráticos e diz que criminosos serão punidos. A equipe de jornalismo da NTV é convidada por integrante que fazia manifestação às margens da BR-365, mas o restante do grupo se irrita com a presença da equipe de reportagem. Minas Gerais registra a terceira morte por monkeypox e confirma 561 infectados. Nas últimas 24 horas, mais 3 mortes por Covid-19 são informadas no Boletim Epidemiológico Mineiro. Começa a vacinação contra a meningite para público ampliado em Minas. Microchipagem de animais volta a ser discutida na Câmara de Patos de Minas e vereador retira projeto que desobriga a medida no município. Aprovado em primeiro turno projeto de lei que obriga a comprovação de materiais vendidos a ferros velhos. Vestibular do Unipan é marcado para 11 de dezembro. Agora no NTV News. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral disse nesta quinta-feira que as pessoas que estiverem promovendo atos antidemocráticos serão responsabilizadas. Alexandre de Moraes enfatizou que não cabe contestação ao resultado das urnas. Na sessão plenária desta quinta-feira, o presidente do TSE enfatizou a importância da democracia e que a alternância de poder faz parte do sistema. As eleições acabaram, o segundo turno acabou democraticamente no último domingo. O Tribunal Superior Eleitoral proclamou o vencedor. O vencedor será diplomado dia 19 até 19 de dezembro e tomará posse dia 1º de janeiro de 2023. Isso é democracia, isso é alternância de poder, isso é Estado republicano. O magistrado disse ainda que o resultado das eleições é incontestável e movimentos contra a democracia não serão tolerados. Chamou de criminosos quem ataca o sistema eleitoral e que estes serão responsabilizados. Não há como se contestar um resultado democraticamente divulgado com movimentos ilícitos, com movimentos antidemocráticos, com movimentos criminosos que serão combatidos e os responsáveis apurados e responsabilizados sob a pena da lei. A democracia venceu novamente no Brasil. Aqueles que criminosamente não estão aceitando, aqueles que criminosamente estão praticando atos antidemocráticos serão tratados como criminosos. E a sua responsabilidade, as responsabilidades serão apuradas. E o ministro Alexandre de Moraes deu prazo de 48 horas para que a Polícia Rodoviária Federal apresente relatório detalhado das multas aplicadas em protestos antidemocráticos nas estradas do país desde o último domingo. Até amanhã desta quinta-feira, o ministro da Justiça, Anderson Torres, disse que foram efetuados 37 prisões e aplicadas 4.216 multas a motoristas que bloquearam rodovias que somam um valor de 11 milhões e 300 mil reais. Desde amanhã, caiu pela metade as manifestações antidemocráticas pelo país, com registros de rodovias bloqueadas. Isso mesmo após o pedido feito pelo presidente Jair Bolsonaro há 24 horas para a desobstrução das vias por manifestação ilegítima. Pelo último balanço da Polícia Rodoviária Federal, há mobilizações em 7 estados: Amazonas, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Roraima e Santa Catarina. São 30 pontos de interdição com o trânsito parcialmente impedido e em 2 rodovias o fluxo de veículos está bloqueado no Paraná e em Santa Catarina. Durante a tarde, houve manifestação e interdição parcial em alguns trechos de rodovias em Minas Gerais. Entretanto, pelo balanço da PRF, no momento não há nenhum bloqueio no estado. Depois do intervalo, a gente mostra que o Unipan marca a data do vestibular, os boletins da Covid-19 e monkeypox em Minas Gerais e começa a vacinação contra a meningite para o público ampliado em Minas. O Unipan agendou a data do próximo vestibular, 11 de dezembro. O repórter Rafael Ribeiro tem mais informações.
Bom, aqui no Centro Universitário de Patos de Minas, tudo já sendo organizado para o vestibular que acontece todos os anos. Este ano, dia 11 de dezembro, de 1 da tarde às 6 horas da tarde, o campus da instituição vai receber alunos de toda a região. É um evento que reúne pessoas de todas as partes do país que vêm até a Unipam para tentar uma vaga na instituição através do vestibular. Eu estou aqui com o Henrique Miranda, ele é reitor do Centro Universitário de Patos de Minas, que vai explicar um pouco sobre como funciona. Hoje recebendo alguns coordenadores de cursinhos aqui da cidade, pessoas que se preparam para esse dia muito especial, mas o mais importante é a data que já está definida e o horário também, né? Isso mesmo, dia 11 de dezembro nós vamos realizar o nosso processo seletivo vestibular para os estudantes do ano de 2023 e esse ano com a alegria de retomar a presencialidade plena também no nosso vestibular. Nos 2 anos da pandemia nós tínhamos opção também de fazê-lo online, mas agora nós vamos retomar a presencialidade plena aqui no nosso campus na Rua Major Gotti e com isso a alegria de poder nos reunir hoje com as escolas, os cursinhos, para que eles sejam convidados a montarem os seus QGs aqui no dia do vestibular, ali em frente à reitoria, como tradicionalmente ocorre, e infelizmente nos 2 anos de pandemia não foi possível realizar. Então uma alegria muito grande. O Unipam se dedicou ao ano de 2022 a retomar a instituição na presencialidade e chegou agora a hora do nosso vestibular. O Unipam tem projeção nacional e a prova segue os moldes dos anos anteriores. É muito importante que a pessoa acesse vestibular.unipam.edu.br. Lá ela vai encontrar o edital do processo seletivo vestibular, leia o edital com muita atenção, lá estão todas as informações necessárias. Claro que tendo dúvida, é só fazer contato com a instituição, nós teremos um prazer imenso em esclarecer toda e qualquer dúvida. Mas a prova segue os moldes dos anos anteriores, o programa oficial, né, do ensino médio brasileiro. Lembrando quem está em casa que essa prova, as inscrições para o vestibular vão até o dia 7 de dezembro, ou seja, vai até numa quarta-feira, o vestibular acontece no fim de semana. É importante a pessoa não perder essa inscrição, preencher tudo certinho lá, né? Isso mesmo, até o dia 7 de dezembro é possível fazer inscrição pelo site vestibular.unipam.edu.br. E depois, nos outros 2 dias subsequentes, né, no dia 8 e no dia 9, ainda é possível fazer a inscrição aqui na Secretaria Acadêmica, no nosso campus, na Rua Major Gotti. Mas não deixe para a última hora. O quanto antes você acessar o site, ler o edital, se inteirar de todo o processo, melhor, porque se existirem dúvidas, nós podemos esclarecer e você pode vir fazer o processo seletivo, a prova do processo seletivo, com muita tranquilidade, garantindo a sua vaga para o próximo ano. A gente tem mais de um mês aí para as pessoas se prepararem para esse vestibular. E também uma dica para o pessoal que está em casa é que não esqueça nenhum tipo de documento. Acontecem umas situações simples, que às vezes a pessoa esquece uma identidade, esquece algum objeto e acaba se enrolando na hora da prova. Então, para antecipar aqui, Henrique, fazer esse último convite, as pessoas ficarem bem atentas e organizadas também, né? Exatamente. Nos últimos tempos, as pessoas foram se organizando, ocorre muito menos, mas o que você falou é muito importante, né? Verificar lá no edital quais são os documentos necessários e vir preparado. Quanto mais preparada a pessoa está, com mais tranquilidade ela faz a prova, melhor é o resultado dela e ela pode estar estudando conosco no próximo ano. Muito obrigado, Henrique, pelas informações. São vários cursos que o Unipam oferece para toda a população, todo o Brasil. E a gente vai estar acompanhando os próximos passos deste vestibular. As imagens são do Gustavo Brito, Rafael Ribeiro, direto para o jornalismo da NTV. De acordo com o boletim atualizado sobre casos de monkeypox em Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Saúde confirmou que foram registrados até agora 561 infectados. Foi confirmada a 3ª morte pela doença no estado, que ocorreu em Pouso Alegre. A vítima era um homem de 21 anos. São investigados 365 casos e outros 1.754 foram descartados. Nas últimas 24 horas, a Secretaria de Saúde de Minas Gerais confirmou mais 3 mortes por Covid-19 e 175 novos casos. Mais de 38 mil pessoas seguem em recuperação, de acordo com o informe epidemiológico desta quinta-feira. Ao todo, 63.881 mineiros perderam a vida para a Covid-19 desde o início da pandemia no estado. Destes, 624 eram de Patos de Minas, segundo as informações que constam no boletim estadual. Minas Gerais começou a vacinar pessoas de 16 a 30 anos contra a meningite. A ampliação do público-alvo é devido à baixa cobertura vacinal contra a doença em todo o país. Os trabalhadores da saúde e da educação técnica e superior, assim como os estudantes universitários, também serão imunizados.
Juan, de 19, foi ao posto com a mãe. Ele integra um novo grupo de imunização criado pelo governo do estado que reúne jovens entre 16 e 30 anos, trabalhadores da saúde, da educação superior e técnica e universitários. O primeiro público que nós estamos fazendo a vacinação no momento são os profissionais de saúde e pacientes de 16 a 30 anos da população em geral, que estejam com o cartão de vacina contra a meningite C, não tenha recebido o esquema completo. E no caso, o esquema completo seria 2 doses mais 2 reforços. Se o paciente tiver as 2 doses contra a meningite C mais os 2 reforços, ele não precisa vacinar. Se for um profissional de saúde que tiver uma dose há menos de 5 anos, ele também não precisa de completar o cartão. Caso ele não se encaixe nesses critérios, ele esteja com o cartão desatualizado, nós iremos fazer a atualização do cartão de vacina contra a meningite C. Em todo o país, a cobertura vacinal contra a meningite está em 47,46%. Bem abaixo da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, que é de 95%. Em Minas Gerais, de acordo com a Secretaria da Saúde, a cobertura em 2022 está em 74% para crianças menores de 1 ano e em 75% para crianças de 1 ano. O paciente ele precisa comparecer à unidade básica de saúde, portando o documento de identificação, o cartão de vacina, de preferência, todos os cartões que o paciente tiver, porque a gente precisa fazer a avaliação desse cartão para ver se o paciente ele se encaixa no critério para receber ou não a vacina. Na sequência aqui do News, a festa palmeirense pelo título do Brasileirão e a expectativa de quem vai ocupar a 6ª vaga para a classificação direta na Libertadores. Você vai ver também que casal sonha com casamento, mas não consegue pagar as despesas. E bispo pede mais ajuda a fiéis para concluir reforma da Catedral em Patos de Minas. Você vai conhecer agora a história de um casal em Patos de Minas que pede ajuda para realizar o sonho do casamento. Sara e Vanderlei se conheceram em um ônibus e desde então estão juntos há 6 anos. A gente conheceu até nesse bairro que a gente mora mesmo, na Avenida Afonso Queiroz. Ele estava dentro do ônibus, eu entrei, tivemos uma conversa desde aí então que tudo começou. Trocamos o telefone, andamos conversando, depois a gente saiu. Deste relacionamento nasceu Isabelle, de 3 anos. Hoje ela está com 3 anos, completando 3 aninhos de 6 anos que a gente está junto. Hoje, a Leidiene tem o sonho de casar no civil e na igreja. Porém, o casal não tem condições de pagar as celebrações. Eu tenho um sonho de casar no civil e na igreja. Então a gente está sem condição para isso. E assim, eu peço a ajuda de vocês, da população, que puder nos ajudar. Aqui a gente mora de aluguel, a gente tem os meninos, inclusive eu tenho outra criança, e ele toma o remédio controlado, sabe? Então com as despesas, mais com esses gastos que vem tendo, o dinheiro não sobra. Quem puder ajudar eles a realizar o sonho, pode procurar a Leidiene no endereço Rua Omar Cury Moreira, número 96, bairro Sebastião Amorim, ou entrar em contato por meio do telefone DDD 034 99887 1138. Eu preciso realizar o meu sonho, eu vim me pedir a NTV, quem puder estar me ajudando. Boa sorte para o casal, né? Um dos patrimônios culturais e históricos de Patos de Minas passa por um processo de reforma. A Catedral de Santo Antônio deve ficar pronta no ano que vem. Mas para a conclusão, o bispo pede que os fiéis continuem a colaborar. A Catedral de Santo Antônio é a principal igreja da diocese da região. A igreja já tinha passado por algumas reformas na parte externa. Ela já foi pintada, adaptada à realidade da arquitetura atual e ganhou toda uma jardinagem que ressalta a beleza do local. A pintura interna, que começou no início de agosto deste ano, foi apenas uma das várias etapas de construção que devem acontecer nos próximos meses. A nossa reforma da catedral está agora na fase interna, estamos já com a pintura, já temos uma boa parte já feita, estamos trabalhando com bastante afinco para terminar essa parte da pintura, que é a mais demorada e a mais delicada porque tem muitos detalhes. Também a pintura
ela está mudando a tonalidade das cores para dar um sentido mais de leveza e de elevar o espírito. A Catedral de Santo Antônio, em Patos de Minas, começou a ser construída em 1934. Só terminou em 1954. É uma das construções mais antigas aqui da cidade e o cartão principal postal de Patos de Minas. E hoje, depois de vários anos, passa por uma reforma. Primeiro, começou a ser feita na parte externa, com uma pintura totalmente diferenciada e também preservando o patrimônio histórico e cultural. Agora, a reforma segue na parte interior, com a pintura, a fiação, várias tomadas novas que foram colocadas e, por último, iluminação e sonorização da catedral. A parte do som não demora tanto para instalar. E a parte de iluminação, que nós vamos também refazer essa parte de iluminação. Graças a Deus, a fiação, toda a parte que era mais pesada assim, da iluminação já foi feita. Agora é só colocar as lâmpadas e os lugares que iluminar melhor todo o ambiente. Para os fiéis, a reforma representa um resgate à religiosidade e muito amor pela obra que ilustra Patos de Minas. A catedral é uma das mais lindas que eu já vi. E a reforma aqui, tá essas cores, assim, o dourado com o amarelo. Tá ficando muito bonito, eles estão de parabéns, tá? É mesmo para a família que a gente está esperando que tenha chato. Nós esperamos ter a recompensa de Deus. Eu acho que é importante, porque essa igreja aqui é frequentada por várias pessoas de Patos de Minas, né? E a igreja central de Patos, a catedral, isso aí é importante que ela esteja bem apropriada para receber todo o público que vem aqui, todos que pertencem à igreja. É uma reforma muito, assim, boa, para bem, né, para a igreja, né? E eu, como diz, agradecer a maravilha da reforma geral, né? Cada centavo gasto na obra vem das doações, dízimos e eventos realizados pela catedral. A expectativa é que tudo esteja pronto na Semana Santa, ou seja, em abril do ano que vem. A gente sempre fala para as pessoas que puderem colaborar, será bem-vindo. Toda a colaboração ajuda e faz com que nós possamos continuar esses trabalhos e terminar também nessa reforma, que foi uma reforma muito grande, desde a reforma externa e agora a parte mais interna. Mas vai ficar uma igreja muito aconchegante, muito acolhedora, e é para o povo, é para a comunidade toda. O Palmeiras celebrou nesta quarta-feira o título de campeão brasileiro. Com a 35ª rodada da competição, mais definições. 5 das 6 vagas diretas para disputar a Libertadores estão sacramentadas. A última é disputada pelo Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e São Paulo. A festa do Palmeiras começou antes mesmo da bola rolar no Allianz Parque em São Paulo. É que antes do Verdão enfrentar o Fortaleza em casa, o Inter perdeu por 1-0 para o América no Independência. E o Palmeiras confirmou o título do Brasileirão sem jogar. Mas a celebração do campeonato pelos palmeirenses, a 3 rodadas do fim do torneio, foi coroada com goleada de 4-0 sobre o Fortaleza nesta quarta-feira. Com o resultado, o Palmeiras chegou aos 77 pontos, 13 de vantagem sobre o vice-líder Internacional e tem o ataque mais positivo da competição, com 62 gols em 35 partidas. E mais definições, como o Corinthians venceu o Flamengo no Maracanã por 2-1, conseguiu a classificação direta para a vaga na Libertadores em 2023. Flamengo e Internacional também estão assegurados no torneio. Com as 5 vagas definidas para a Libertadores, falta mais um time para o G6. O Atlético Paranaense é o favorito para ocupar a classificação direta, mas o Atlético Mineiro e São Paulo também estão na briga. E o América também, né? O América também está na briga. Na sequência, no NTV News, microchipagem de animais volta a ser discutida na Câmara de Patos de Minas. E vereador retira projeto que desobrigaria a medida do município.
Durante a reunião na Câmara Municipal, nesta quinta-feira, integrantes da APAI agradeceram subvenções recebidas. A tribuna livre da Câmara Municipal foi utilizada por alunos e representantes da APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, no intuito de agradecer e homenagear os vereadores por todas as subvenções obtidas em prol da entidade. Esses que fizeram a destinação das emendas impositivas para a nossa instituição, no orçamento do ano passado, 2021 para 2022. Isso para nós é muito gratificante, né? Que a gente depende disso, dessas subvenções, que é o nome que se dá, da ajuda da população, é isso que faz a APAI sobreviver. A APAI atende cerca de 1.300 alunos em Patos de Minas e trabalha com 3 políticas públicas: educação, assistência social e saúde. Diversos projetos são executados pela associação no município. A gente tem a escola de família, a escola de autodefensor, o centro-dia, que é muito importante, e a gente está vendo que a demanda cada dia mais está crescendo, que é aqueles maiores de 18 anos, com maior vulnerabilidade, mais dependente. Então, a gente tem essa demanda imensa, né, em todas essas políticas. Aluna das oficinas complementares da APAI, a Aline enaltece a importância das subvenções dos vereadores. Agradecer a vocês, né, dar esse apoio a nós, sim, que nós somos especiais. Que vocês, muito obrigada, ter assim, com carinho, como a gente falou, né, assim. Eu gosto muito da APAI, né, estou lá tem muito tempo, eu gosto muito de lá, desenvolvi muito mesmo. Quero agradecer a APAI, muito obrigado. A associação vive por meio de doações e não só a Câmara Municipal, mas toda a sociedade também podem colaborar. Pode estar fazendo através das doações do Pix, né? Através do Pix, que é 17835-364-1000-94, que é o nosso CNPJ. Ou pode estar indo na própria APAI, que a gente tem um carnezinho próprio para essas doações, né? E pode ter certeza que vai ser bem utilizado. E a APAI merece todas essas atenções aí do poder público, da comunidade em geral, da população, para receber aí essas doações, essas ajudas que vêm por meio de subvenções também, para exercer o trabalho que é tão importante na comunidade, né? A obrigatoriedade na microchipagem de animais vem sendo discutida há meses em Patos de Minas. Nesta quinta-feira, o assunto voltou à pauta dos vereadores, mas continua sem definição. O vereador William de Campos retirou da pauta o projeto de lei que tornaria a microchipagem facultativa. Munidos de cartazes, integrantes das zoonoses e da causa ambiental de Patos de Minas preencheram a galeria da Câmara Municipal para reivindicar a lei que há meses tramita no intuito de desobrigar a microchipagem de animais domésticos no município. O tema foi tratado durante a tribuna livre da reunião ordinária. A partir do momento que se torna obrigatória, nós temos mecanismos de coibir os maus tratos, quando a gente encontrar, né, um animal em situação de maus tratos, quando a gente encontrar animais abandonados, animais em outras situações de vulnerabilidade, nós podemos responsabilizar esses criminosos. O decreto em vigor que obriga a microchipagem, firmado pelo Executivo Municipal, irá punir os proprietários de animais domésticos com uma multa no valor de R$ 259,25, caso eles não sejam microchipados até o fim do ano. Nós queremos aumentar esse prazo. Hoje ele está definido como 6 meses, iniciou em maio de 2022, mas o município propõe, né, uma dilação do prazo para 24 meses, para que a gente possa encontrar mecanismos de atender o maior número de pessoas microchipando de forma gratuita. Esse é o nosso objetivo. Não é sair porta a porta, batendo e sabendo se o animal está microchipado e multando as pessoas. Coordenadora da Vigilância em Saúde Ambiental, Geise Soares, afirma que um dos motivos para a polêmica envolvendo a obrigatoriedade da microchipagem é o não entendimento por parte de alguns parlamentares. Nesse momento, no Brasil, a microchipagem ela é obrigatória a nível federal, estadual e também no nosso estatuto a nível municipal. Nós já temos garantido no Estatuto de Defesa e Proteção dos Animais a microchipagem como obrigatória. A população ficou toda apavorada, né? Uai, peraí, tem que pagar 150, eu tenho vários cães, começou a soltar cachorro na rua, e aí veio a intenção de fazer essa emenda, né, no projeto de lei, que já existe aqui na casa, tornando não obrigatório, né, a microchipagem. O vereador William de Campos é o autor do projeto de lei número 5.509 de 2022, que iria desobrigar a microchipagem de animais domésticos em Patos de Minas. Após uma audiência pública realizada pelo vereador Daniel Gomes no dia 26 de agosto e com debate de Geise na tribuna,
William decidiu retirar o projeto de pauta. Eu acho que a emenda só vai beneficiar, infelizmente, as pessoas, né, que já pensam em fazer maldade com o cachorro, porque se ela não quer microchipar é porque ela não quer ter um transtorno com o cachorro. Então a chance dessas pessoas soltar esses animais de volta na rua é muito grande. Um dos principais embates da discussão seria o valor da microchipagem, que, de acordo com o Geise Soares, flutua entre R$ 25 a R$ 90 nas clínicas veterinárias. O município ele não pode regulamentar preços, ele não pode taxar, né, fixar preços pelos trabalhos prestados pelas clínicas particulares. Mas nós podemos sim orientar essas clínicas, porque trabalham na vigilância, nós temos também os monitoramentos também da questão sanitária desses estabelecimentos, informá-los que existem no mercado microchips que atendam todos os padrões preconizados pelas ISOs e pelo Ministério da Saúde, com preço muito mais em conta, né, muito mais favorável, e que eles podem, ao longo, né, ao adquirir um microchip com valor mais baixo, prestar esse serviço para a população economicamente viável, também com baixo custo. Assunto que abre a nossa análise da notícia desta quinta-feira, com a participação da jornalista apresentadora Ludmila Bahia. Boa noite, Ludmila. Oi, Daí, boa noite. Bom estar aqui na bancada do NTV News, discutindo aí algumas questões, e essa é uma delas. Afinal de contas, há quanto tempo que esse tema tem sido debatido em Patos de Minas? Ainda a gente não tem uma solução, pelo menos ao que a gente percebe a curto prazo. As explicações dadas pelo município têm sido enfáticas com relação à necessidade da microchipagem dos animais domésticos na cidade, mas ainda não convenceu todos os vereadores a aprovarem o projeto, que precisa aí de explicações, principalmente para o custo dessa ferramenta para aquelas pessoas de baixa renda. Mas uma questão a gente pode afirmar diante a tudo isso aí: a microchipagem facultativa não atenderia a essa questão, que é a finalidade da microchipagem, que é exatamente identificar aquelas pessoas que provoquem ou promovam algum tipo de maus tratos aos animais. A gente sabe que é um crime e há punições severas também. Então, é uma ferramenta que ajuda na punição desses autores. Entretanto, tem essa questão do valor. Outra que a gente pode chamar a atenção também aqui, Daí, nessa bancada do News, é com relação à fiscalização. Como que o município vai identificar todas as pessoas ou todos os proprietários de animais que fizeram essa microchipagem? Porque a gente sabe que a multa para quem não fizer a microchipagem é de R$ 300. E a gente tem a colocação desse microchip nos animais, custa ali em torno de R$ 90, tem valores mais baixos, tem valores mais altos aí, conforme até a gente viu a explicação também por parte do município. Mas a gente sabe que vai ocorrer uma punição, então, para quem não colocar o microchip. Como vai ser feita essa fiscalização? Somente quando houver esses maus tratos aos animais, como que vai ser todo esse processo de colocação? Então, essas questões ainda são tortuosas, são escuras para as pessoas que, de fato, falam, puxa, mas qual é a finalidade desse chip? É só para isso mesmo? Porque, por exemplo, se um animal for perdido, não tem como ele estar andando na rua e a pessoa que o encontrou saber qual é o dono pelo microchip. É preciso levar esse animal até uma clínica para que seja feita, então, essa identificação. É um projeto, é mais uma ferramenta para coibir essa gravidade também que a gente assiste, essa barbárie de cenas lamentáveis de maus tratos aos animais. Mas ela tem que ser também muito eficiente lá na ponta. E agora, a grande preocupação é com relação ao custo. De onde vai sair o dinheiro para tudo isso? A prefeitura já avisou que para a população de baixa renda, provavelmente vai ter uma ajuda de custo, um cadastramento do Cade Único, vai ter esse auxílio do município. E aí fica aquela questão que o vereador William de Campos colocou. Então, aquela pessoa que tem muitos animais em casa, ela
fazendo as contas ali, de repente ela não vai conseguir. Mas essa pessoa que tem muitos animais em casa, provavelmente é porque ela gosta desses animais. Então, se for uma obrigatoriedade, ela também vai atender. Enfim, é um projeto ainda de várias vertentes. Uma ala se posiciona muito a favor por ser uma ferramenta eficaz no combate aos maus tratos aos animais. Entretanto, uma outra ala não vê tanta eficiência por conta aí de uma fiscalização que não vai ocorrer ou que seja ineficiente para amparar toda essa questão, que é uma obrigação, que é um projeto que existe a nível federal e nível estadual. A gente sabe que há essa obrigatoriedade, porém, na ponta, em muitas cidades, ou na maioria das cidades mineiras, ainda não funciona. Muito bem, Ludmila, vamos fazer um rápido intervalo. A seguir, aprovado em primeiro turno o projeto de lei que obriga a comprovação de materiais vendidos a ferros velhos. A gente atualiza também a situação das estradas no país. Você vai ver que a equipe de jornalismo da NTV é convidada por integrante que fazia manifestação às margens da BR-365, mas o restante do grupo se irritou com a equipe de reportagem. Dezenas de ataques foram registrados nos últimos dias de manifestação a pessoas que pensam diferente e também a profissionais da imprensa. As equipes de jornalismo da NTV, o nosso FM Patujá, acompanharam os protestos nos últimos dias na BR-365 em vários momentos. Esta quinta-feira, a equipe de jornalismo da NTV foi convidada por uma integrante que fazia manifestação às margens da BR-365, mas o restante do grupo se irritou com a presença da equipe de reportagem. A quinta-feira amanheceu sem bloqueios nas estradas mineiras, conforme a Polícia Rodoviária Federal. O repórter Rafael Ribeiro e o cinegrafista da NTV, Gustavo Brito, foram até a BR-365 em Patos de Minas mostrar a situação no local. A equipe de jornalismo mostrava a fluidez do trânsito quando foi abordada por uma mulher que os convidou para ir até uma barraca às margens da rodovia, onde havia um pequeno grupo de pessoas em protesto ao resultado das urnas. Mas nossa equipe foi recebida assim. Vocês querem que mostre aqui? O quê? A que foi feita ontem? O movimento de vocês agora, eu quero chamar a gente. Não, era ontem que era pra estar aqui, né? Então vamos embora, então. Embora então. Espera, gente, não é isso não. Eles estavam filmando mais longe, eu falei que eles poderiam chamar agora. Mas por que eles vêm hoje? Você não entende manipulação de mídia, não? Eu entendo. Certo? Não sei se você tem formação. Eu sou formado em jornalismo. Isso, eu tenho bastante conhecimento. Podia até te dar umas aulinhas também. Vocês querem que eu faça material aqui? Como que é? Porque vocês me chamaram. Nós não queremos. É porque ela me chamou pra vir. Não queremos. Não, ninguém quer. Não, beleza então. A gente vai embora então. Oh, beleza? Beleza. É porque ela que chamou a gente. Manipulação de mídia, irmão. A gente entende. Edição, entendeu? Vincular o negativo. Entendi. Por que vocês não mostram a realidade? A gente veio cá porque ela chamou a gente pra vir aqui pra mostrar. Você chamou? É porque eu tava mostrando na rodovia, Ela não entende de manipulação. A gente ficou bastante chateado com o que aconteceu, mas estamos mostrando para vocês que estão em casa a situação que é da minoria, né? Poucas pessoas que realmente acabam estragando esses movimentos aqui em Patos de Minas. As equipes de jornalismo da NTV, o nosso FM Patujá, registraram as manifestações de caminhoneiros e apoiadores desde o dia que foram deflagradas e em todos os períodos do dia. Entrevistamos diversas pessoas para que pudessem expor suas ideias. Os conteúdos produzidos retrataram os fatos, sempre com respeito e ética, como em todas as reportagens conduzidas pelo nosso jornalismo. Zé Ludmila, nós tivemos isso que aconteceu hoje com a nossa reportagem, mas não é um fato isolado, porque vários colegas passaram por isso nesses dias de manifestações. Olha, Daíri, esse é um retrato de uma intolerância instalada e eu prefiro acreditar que seja de uma minoria, seja de uma pequena parcela que esteja muito mal informada sobre o trabalho, especialmente eu vou trazer aqui para a NTV, mas também abro como da imprensa, de um modo geral. A NTV, como a gente falou na reportagem, nós temos acompanhado essas manifestações desde quando ela foi deflagrada na BR-365, Patos de Minas, Patrocínio. Fomos durante a manhã, durante a tarde, durante a noite. E nesses momentos, as pessoas às vezes estavam ali desconfiadas, até porque há uma evidência de movimentos antidemocráticos que cerceiam o direito das pessoas irem e virem
com o próprio presidente da República, Bolsonaro, pedindo a essas pessoas que não façam essas manifestações desta forma, porque ferem o direito constitucional. As pessoas podem e devem se manifestar como elas quiserem, desde que haja uma ordem, desde que haja uma civilidade e, principalmente, Odair, respeito. Essa é uma palavra e uma atitude que faltou em alguns momentos que nós assistimos aí em muitas ocorrências no Brasil afora. Um grau de intolerância severo. A gente lamenta muito tudo o que aconteceu, não só com a imprensa, e aí a imprensa generalizada. Alguns desses ataques foram até violentos. A gente assistiu cenas de pessoas sendo agredidas. Mas, volto a dizer, acredito que é de uma parcela pequena, de algumas pessoas que seguem informações infladas, inflamadas por grupos de rede social, de WhatsApp, que profanam, que incentivam esse tipo de gesto. Porque a gente acredita que muitas dessas pessoas que estão aí fazendo atos, desde que não atrapalhem o outro, que não coloquem em risco a vida do outro, que não prejudiquem a sociedade, que não provoquem desabastecimento, que dificultem as pessoas de chegarem a um hospital, de receberem atendimento, de transitarem conforme vivemos num regime democrático. Fora essas pessoas, sabe, que promovem, incitam esse tipo de ato, as manifestações, e até pela própria Constituição, não terão problema. Mas acontece que o que nós estamos assistindo, em muitas situações, são fatos abomináveis. São fatos que repudiamos. Por isso, a gente manifesta aqui a nossa solidariedade, nosso carinho, nosso apoio incondicional. Não só às equipes de jornalismo da NTV, do Patujá e da nossa FM, que tem como lema trabalhar de forma a registrar os fatos como eles são. E um fato tem pelo menos dois lados. E normalmente, quando a gente trata de um assunto que é um assunto delicado, de uma pauta mais polêmica, às vezes um desses lados, assim como é um ambiente democrático, não vai ficar satisfeito com a forma que é falado, que é registrado. Mas ali nós estávamos observando, registrando como é, e não interferindo na conclusão ou no resultado de atos. Esse é o objetivo da imprensa. É para isso que a gente está aqui. Para levar ao conhecimento de uma sociedade o que ocorre num ambiente que às vezes as pessoas querem velar, querem esconder, sem motivos nessas circunstâncias, até porque a ocupação ou a manifestação é em um local público. E nessa circunstância pelo qual a equipe da NTV passou por esse constrangimento, nós fomos convidados até esse grupo manifestantes que estava no acostamento, não estava promovendo nenhum tipo de bloqueio, interdição na rodovia. Nós fomos convidados por um membro. A gente não chegou lá simplesmente questionando. Pelo contrário, a gente foi convidado e depois as pessoas que estavam lá começaram a questionar por que nós estávamos lá. E nosso objetivo, a gente está sempre com a bandeira da paz, para mostrar que as pessoas, as ideias defendidas por essas pessoas. E assim a gente vai continuar nosso trabalho, mostrando a situação como ela é, mesmo que essa realidade seja dura para alguns, mas é o fato, é a verdade. É com isso que nós lidamos todos os dias, com zelo com a informação, nessa casa que existe há 30 anos. É assim que a gente vai continuar a trabalhar. Então, por mais respeito. Bem, a gente gira o assunto, Ludmila, e fala agora dos direitos do cidadão que se envolveu em acidentes de trânsito. Em muitos trechos da BR-365, a reclamação é uma só: os buracos.
As pessoas já se acostumaram com um grande número de motoristas que acabam ficando no meio do caminho, com pneu cortado por causa dos buracos ou peças que quebram devido às trepidações. Buraco aí, eu vou te falar, se cair dentro aí, capota. Muito ruim, tá péssimo mesmo essa rodovia também assim. É uma vergonha, né? Precisando demais de arrumar, mas não arruma. Você passa aí, você vai lá e tapa um buraco, no outro dia tem outro. O trecho pior seria Patos até Uberlândia, que é o que a gente mais roda. Tem bastante buraco, todo dia na ida, na volta você vê carro parado trocando pneu, até caminhoneta, o pneu é maior, corta, tá muito perigoso mesmo. Tem, muitos carros de pneu estourado, né? Até os próprios caminhões também estouram pneu. Perde pneu, perde pedaço do carro. Você passa aí, tem muito velho de carro parado nas rodovias quebrado, tá passando da hora de arrumar. Em algumas situações, a rodovia acaba tirando a vida e deixando muitos feridos. Na quinta-feira, uma pessoa morreu e 3 pessoas ficaram feridas após um carro sair de pista e capotar na BR-365 em Patrocínio. O motorista teria perdido o controle do veículo após cair em um buraco na pista e danificar o pneu traseiro. O carro cruzou a pista, capotou e bateu em uma árvore. Motoristas querem uma resposta imediata do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, para que os trechos possam passar por algum tipo de reforma e ganhem uma terceira faixa em alguns pontos mais perigosos. De acordo com essa advogada, o responsável pela rodovia é obrigado a indenizar as vítimas pelos transtornos causados. É importante a gente ressaltar que em casos de buraco na pista, a gente vai trabalhar diante da responsabilidade objetiva do Estado. Então, eventualmente, um acidente que ocorra, porque bruscamente a pessoa precisou desviar de um buraco, caso ela consiga fazer prova que a dinâmica do acidente aconteceu em virtude do buraco, o responsável é o ente estatal, né? Seja uma autarquia, que seja um município propriamente dito, ou estadual, ou em âmbito federal, de acordo com o responsável pela via. O que ele tem de direito é o acesso ao judiciário para que o dano seja reparado, tanto o dano material quanto o dano moral, se for o caso, né, de incidir algum dano moral no caso. Em casos onde as vítimas ficam feridas ou traumatizadas, a justiça também poderá ser acionada. Na verdade, a pessoa tem que entrar com a ação de reparação de dano. Nessa mesma ação, ela vai receber tanto o que ela gastou efetivamente, que é o que nós chamamos de dano moral, o que ela deixou de ganhar, e caso isso traga um abalo sentimental, as características reais do dano moral, ela vai ser indenizada moralmente. A jurisprudência dos tribunais já vem entendendo pela responsabilidade objetiva do Estado e realmente as ações, via de regra, são julgadas procedentes quando o conjunto probatório, né, demonstra essa responsabilidade do Estado. Caso, né, em virtude do buraco na pista, decorrer um acidente que gerou óbito, com certeza a gente vai estar diante de um dano moral, né? Basta que a parte se guarneça de todas as provas, com boletim de ocorrência, uma perícia no local, eventualmente alguma testemunha, né, que presenciou a dinâmica do acidente, é possível essa indenização, sim. Ainda de acordo com a advogada, tanto o Estado quanto o município ou até mesmo a administradora da rodovia é obrigada a manter as vias em condições de rodagem. É importante lembrar que a justiça só deve ser acionada caso haja plausibilidade no caso. Que a gente não deve sobrecarregar o judiciário. Então, essas ações, né, que foram meros aborrecimentos, um pneu furado tão somente, normalmente não geram uma resposta tão positiva para o usuário. Agora, esses acidentes que realmente, né, geram uma incapacidade temporária para o trabalho, que eventualmente alguma lesão permanente, ou eventualmente morte, ou um dano, né, para o veículo muito representativo, a pessoa deve, com certeza, procurar um advogado da sua confiança e ingressar com uma ação para que ela tenha seus direitos assegurados. Jamila, a gente volta a falar das estradas, dos bloqueios, interdições. A gente teve atualização agora há pouco, né? Pois é, vamos mostrar na tela aí para o pessoal de casa sobre a situação das estradas. É uma questão que muda o tempo todo. Nós começamos nesta edição do NTV News falando que havia no Brasil 7 estados e 30 interdições, 2 bloqueios. Mas agora esse é o cenário nesse momento no país. São 33 interdições, então a gente teve aí um ligeiro aumento de 3 interdições do início do NTV News, agora nessa reta final do nosso telejornal. Diminuição do número de bloqueios
bloqueios, que é quando há o impedimento de passagem de veículos. A gente tem apenas um bloqueio registrado no país, no estado do Paraná. Eram 7 estados com manifestações. Agora a gente tem o número de 10 estados onde há registros de manifestantes nas rodovias. E por esse balanço da Polícia Rodoviária Federal do Brasil, a gente também registra interdições em rodovias de Minas Gerais. Não deu para saber qual é o trecho exatamente que a gente tem manifestação no estado, daí porque a Polícia Rodoviária Federal de Minas Gerais não trouxe a atualização desse boletim, mas pela Polícia Rodoviária Federal brasileira. Então, a gente dá esse boletim de todos os estados do país, a gente acabou de ver, portanto, são 33 interdições de rodovias nesse momento, uma rodovia bloqueada no estado do Paraná e, portanto, 10 estados, segundo a PRF, na rede social que informa o panorama do Brasil, a gente também tem rodovias interditadas em Minas Gerais, em número bem menor, mas a gente espera aí que haja um trabalho, como sempre, eficiente da polícia para que promova aí um diálogo com essas pessoas para que a nossa Constituição possa ser cumprida, possa ser levada a sério, para que não prejudique, então, o direito de tantas pessoas. De novo, a gente enfatiza as manifestações. Elas podem e devem ocorrer num país democrático, mas no campo das ideias e não no campo da intolerância. Curioso é depois do STF ter criminalizado quem faz esse tipo de interdição, e aí muita gente nem insistir nesse crime, conforme foi falado inclusive no início aqui do NTV News, o ministro trazendo essa informação de que vai criminalizar quem fizer isso, mas muita gente continua interditando rodovias no país. Ludmila, os vereadores de Patos de Minas aprovaram em primeiro turno nesta quinta-feira um projeto de lei que obriga a comprovação de materiais vendidos a ferro velhos. Isso seria um dificultador no recebimento de materiais furtados ou roubados. Em tramitação desde agosto de 2022, o projeto de lei número 5.543, de autoria dos vereadores José Luiz Borges, do Podemos, e Cabo Batista, do Cidadania, foi aprovado em primeiro turno, junto de uma emenda proposta pelos parlamentares Gladson Enfermeiro, Maurida JL, Itamar André e Nivaldo Tavares, além de outra emenda do vereador Carlito. O PL visa coibir a venda de materiais recicláveis sem comprovação de origem em Patos de Minas, para reduzir o número de furtos de fios de cobre em construções, crime que vem ocorrendo com bastante frequência. Quando foi apresentado, o projeto foi colocado sob vistas pelo vereador Maurida JL e reapresentado para votação em outubro, sendo novamente barrado por Carlito. Após ser devolvido, o projeto foi aprovado em primeiro turno com 15 votos, bem como a primeira emenda. Já a segunda emenda proposta por Carlito, que dispensa a apresentação de nota fiscal dos recicláveis, foi rejeitada pelos vereadores José Luiz Borges Júnior, Vitor Porto e professora Beth. Entretanto, foi aprovada por 12 votos e segue para o segundo turno na próxima reunião ordinária da Câmara. Papel do Legislativo regulamentar isso, né? Trazer essas regras para qualquer tipo de estabelecimento. E é um setor que está em expansão e que precisa realmente cumprir regras estabelecidas e que, se for por meio da lei, por meio de um projeto de lei, acaba tendo que ser cumprido, né, Ludmila? Até porque é uma situação que a gente tem visto sair do controle diante a tantos furtos e roubos de materiais de cobre, outros de valor, principalmente aí para movimentar o submundo das drogas. Então, é uma medida, é um dificultador caso esses estabelecimentos não tenham uma comprovação, saber de onde aquela pessoa tem trazido aqueles materiais para venda. É um processo, um projeto aí interessante que a gente quer ver se vai ser aprovado em segundo turno e também a aplicabilidade dele no município. Então é isso por hoje, a análise termina, o News também, e amanhã a gente volta, Ludmila. Amanhã a gente volta com mais informações. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência, pelo seu carinho, pelo seu respeito. De cá, você tem o nosso. Beijo para você, boa noite. Boa noite, até amanhã.